começando assim. 3, 2, 1. Olá, bonitas e bonitos. Ah lá, tô falando bonito, viu, produtora? E a gente tá aqui para mais um Cadê Meu RG, o seu podcast favorito. Eu espero que vocês estejam gostando. E a gente tá com mais uma pessoa super legal hoje aqui. Um assunto bem legal, bem diferente de tudo que eu já mexi, acho, não sei. E a gente vai conversar. Vai conversar com a Débora. E quem é você, Débora? Bom, eu sou a Débora, sou a mãe do Gabriel e da Laura. Também sou mãe de 2 gatos. Também, né? Eu também. E eu sou padeira e empresária. Uau, e aí que ela me pegou. Porque eu conheço a Débora de uma amiga em comum, a gente se encontrava na praia, né? Que a gente passava às vezes férias juntas. E quando eu fui pensando em quem chamar, e essa amiga em comum falou da Débora pra mim. A Débora, eu falei, a Débora e tal. E eu queria muito falar com você sobre a panificação, mas eu falei, mas eu vou falar que ela é padeira? E aí, na bio, já que você me mandou, você falou que você era padeira. Eu falei, ai, que bom, ela falou que ela é padeira. Porque não tem outro nome, né? Assim, Não. Né? É padeira mesmo. Sim. E assim, o que desde que você começou com essa aventura, eu sou da padaria e tal, me chamou a atenção, foi que, assim, eu sou de uma família de comerciantes, como falo até na minha bio do Instagram, e a gente sempre teve comércio, e sempre envolvida com comida, a minha família. A família da minha mãe teve restaurante, então a gente sabe o quanto é difícil mexer com o ramo alimentício. E padaria, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E toda a elaboração do pão. Os pães tradicionais que a gente conhece. E aí, vendo o seu negócio e estudando um pouco mais de você que você ia vir aqui, eu fui descobrindo esse seu universo da panificação artesanal, da fermentação natural, Sim. de longa fermentação. Sim. Falei, meu Deus, como que uma mulher que tá com a vida resolvida, vamos dizer Filhos assim, crescidos. não é? Filhos crescidos, gatos criados, Exatamente. inventa de ser padeira. Da onde? É a altura da vida. É ancestral, sei lá, é uma força da avó que veio. O que foi isso, Débora? Olha, Maria Silvia, eu sempre fui muito apaixonada pela cozinha. No geral, eu falo que de formação eu sou professora, mas Você é professora, pedagoga mesmo, assim. sim, Ah, que legal. trabalhei nesse ramo muitos anos, mas assim, a cozinha sempre foi uma paixão na minha vida, né, desde quando eu era pequena. E naquela época não tinha faculdade de gastronomia, né, ou se tinha, era pouco difundido, não sei. A gente tem a mesma idade mais ou menos, é isso mesmo. Isso. Não se fazia. Não. Se cozinhava com a avó e Exatamente. pronto, seja feliz. E eu cresci ao lado ali da minha avó, né? A minha avó era muito presente, morava conosco. E a minha avó era uma cozinheira de mão cheia. Coisa que minha mãe não é. Sua mãe Ela não discute. Não. É. E aí, acho que essa coisa de crescer ali vendo minha avó. E assim, eu lembro de muito pequena, eu assistia aqueles programas de televisão, um que passava na Band. Que era da Etty Fraser, assim. Exatamente. Era esse mesmo. Aí jovens que não sou, mas é a primeira Ana Maria Braga, Sim, né? e Eu nem sei do que vocês estão falando. Não, Não é o primo dela, mas é a primeira Ana Maria Braga da televisão, assim, né? Não era ela que cozinhava. Mas não era Palmeirinha? Não, antes da é Palmeirinha. super recente, perto dela. E eu assistia já esses programas e eu me lembro de muito pequena eu ter feito o meu primeiro pão com uma receita da televisão. Uau, e pão, né? Que é Pão, muito difícil de fazer. Exatamente. E essa coisa da gastronomia sempre foi muito forte, eu sempre gostei muito de cozinhar para os meus amigos. E comecei a fazer alguns cursos livres, né? E eu falo, se eu não tivesse escolhido ser professora na época, ou hoje, por exemplo, eu teria feito gastronomia com toda certeza. Teria sido a minha primeira escolha. E qualquer gastronomia. Eu sei que você especializou em pães, a gente tá falando sobre isso. Mas você gosta de Eu gosto da da gastronomia cozinha. mesmo. Eu gosto de cozinha. cozinhar também, eu acho gostoso. E aí o pão, eu comprei um livro em 2014. Então, assim, é uma história antiga na minha vida. Sim. Antiga, assim, de criança que eu fazia pão. E comprei um livro de fermentação natural. Quando isso começou a vir para o Brasil, né? Era muito recente ainda, poucas pessoas faziam, não tinha curso. E comecei a me aventurar em casa. E eu fui me apaixonando por esse universo. Verdade. Que legal. E fui estudando, né? Com literaturas de fora também. O Instagram ainda não era muito difundido. E assim que começaram alguns cursos em São Paulo, eu comecei a fazer. Mas, assim, por uma coisa minha, Pessoal. pra fazer em casa, pessoal, sim. E eu me apaixonei nesse universo.
E fui desenvolvendo isso. E aquele desejo de, puxa, eu queria fazer mais pão, eu queria poder entregar o meu pão para as pessoas. E eu comecei a fazer uma produção em casa e doar os pães. E deu certo. E foi dando certo. Foi dando certo. Né? E eu fui adaptando a minha casa, assim, né, numa mini padaria, digamos. E aí, isso ficou muito forte. Eu queria fazer pão, eu queria vender pão para as pessoas. E eu resolvi empreender. Mas assim, eu tô errada no que eu falo? É dificílimo, assim? É dificílimo. Dificílimo que eu digo, assim, de doar mesmo, de se doar, porque é trabalhoso, né? É muito trabalhoso. Eu sonhei em ser padeira e eu achava que quando eu abrisse o meu negócio, eu ia ficar fazendo pães. Não, né? E tem todo um por trás disso que, de verdade, eu acho que eu fui bem na paixão mesmo, na inocência. Depois caiu na realidade. E a hora que eu caí na realidade foi duro, foi sofrido, foi muito doloroso. Eu emagreci horrores, assim, sim, porque... E outra, tem uma doação física muito grande. É isso que eu tô falando, porque, assim, por exemplo, então vamos aos números. A quanto tempo demora para fazer um pão básico seu, vamos dizer assim? São 24 horas antes, né? Então, o pão que eu vou ter na minha vitrine amanhã, na vitrine da loja, eu começo a prepará-lo hoje. E, assim, como a gente fala de fermentação natural... tudo pode acontecer, porque não tem química, né? A fermentação natural é aquele fermento eterno, né? Exatamente, aquele Pode dar certo ou pode dar errado. Pode dar certo, pode dar errado. Tem isso E também. tem vez que dá errado? Tem vezes que dá errado. Não é possível. Hoje em dia, claro, Você com a sua já experiência. isso, e a gente tem equipamentos, né? Então tem fermentadora, tem equipamentos que controlam um pouco melhor essa fermentação selvagem. Nossa, fermentação exemplo, selvagem. Exatamente. É essa palavra que se usa? É essa palavra que se usa, porque eu não sei que levaduras habitam ali o meu fermento, né? Então, ele é um fermento selvagem. E o seu é daquele tipo que fica antigo, que as pessoas doam vem das avós, vem... Sim, o meu, eu tenho o meu fermento desde 2014, que foi quando eu comprei o livro. Sim, e comecei a cultivá-lo, né? E como você faz? O primeiro, o que você pode comprar? O primeiro bichinho você compra? Não. Você cultiva a partir... O meu, no caso, eu cultivei a partir de farinha e água, farinha integral e água. Deixa ele virar um monstrinho lá, o bichinho. Deixa ele em temperatura ambiente e ali ele vai criando as leveduras e você vai realimentando. E até hoje é o mesmo. Até hoje é o mesmo. E ele realmente, assim, não é mito. Você pode doar para sua filha um dia e vai. Sim. E ele vai. Eu dou uma muda dele, posso doar para você, você vai realimentando e você tem aí esse fermento para sempre. E a partir dele que você faz todos os seus pães da padaria. Toda a minha produção, sim. E é a partir desse mesmo que faz tanto o salgado, o doce, eu já comecei o panetone maravilhoso, todos eles Sim. É tudo de uma muda só. Tudo de uma mãe. De uma mãe, Isso, de uma muda, de uma mãe. Não, várias mãe, Acho que seria mais legal mãe. Eu gostei do fermento ser mãe também. Porque como eu gosto muito de ser mãe, acho que é interessante essa visão. Até o fermento é mãe, não é pai. Tá Pois é. Acho que se fosse pai, não daria. Não criaria tanto, ele desistia. Não renderia. Brincando, só falando do assunto, Fernando que fala pra mim assim, nossa, brincando, né? Ele fala assim, nossa, mas eu só não tive um no seu lugar porque não dava. E ele mesmo dá risada, porque né, não teria humanidade, provavelmente, né? Se os pais tivessem que gerar. Mas vamos voltar no pão aqui. E aí você foi fazer... Aí a nossa amiga em comum falou pra mim assim, que é uma coisa braçal também. Sim. E mesmo tendo maquinário, ainda é braçal? Ainda é braçal. Veja bem, como eu te falei no início, né, tenho várias queimaduras e aquela coisa da força mesmo que... uma coisa é você fazer um pão, 2 pães, como eu fazia na minha casa. Outra coisa eu ter que alimentar uma vitrine, né? Isso. E abrir a minha porta com a minha vitrine Limpa, pronta, todo dia, né? Uhum. Então, esse início, assim, e realmente o trabalho de força, porque são quilos e quilos de massa que tem que tirar da macera, colocar numa caixa, depois fazer esse movimento da caixa para a bancada, bolear todos os pães, colocar em cestinho, depois virar na esteira, onde a gente faz esse carregamento dentro do forno, tirar do forno. Então, assim, realmente é um trabalho braçal. Braçal, né? Forte. Continua sendo, né? Continua sendo. E quando tá frio, não cresce o pão, né? Porque eu, por exemplo, eu não sei fazer... Eu faço, às vezes, assim...
Que nem esses fins de semana passado que tava calor. Eu falei, vamos fazer um pão. Mas é pão, né? Comprar tudo pronto, assim, até o fermento, aquele pó pra fermento, já compro tudo pronto. Mas no verão vai, né? As leveduras, elas gostam mais do ambiente mais quente. Mas também é um pouco de mito que tá frio. Não, porque a gente faz uma fermentação a frio, na verdade. Você engana ela também. Sim. Então você não põe ele num lugar que vai esquentar. A gente até usa fermentadora, mas tudo controlado, né? Hoje eu consegui segmentar isso. No começo foi bem difícil achar esses tempos e temperaturas, né? Difícil muito, assim. Mas hoje a gente usa uma parte da fermentação, não quente, mas morna, assim, controlada, digamos. E depois ele dorme a frio até o dia seguinte para a hora de assar. Sim. Tá indo nervoso, assim, que ele não ficou bom? Ai, às vezes dá, porque tem dia, por exemplo, eu já tive problema na minha fermentadora e chega lá, perdi todos os pães. Tudo. E aí não tem o que fazer, não abre a padaria. Não abre a padaria. Não, aquele dia não tinha pão. Não tinha pão. Exatamente. Porque é 24 horas, né? Exatamente, acontece. E se acabar o pão, tem não de tirar pão? Não tem não de tirar pão, só no dia seguinte. E aí, por exemplo, o pão que você fala é pão mesmo, não é o croissant, não é... Não, pão. Aí, aquele pão que a gente chama de... Aquele filão, o pão tipo italiano, sourdough, sei. tem vários nomes também hoje em dia. Mas aí, esse é o pão de 24 horas. Aí alguns outros têm outros tempos? Sim, cada um tem o seu tempo. O panetone... Mas sempre no mínimo 24 horas. No mínimo 24 horas. O panetone, por exemplo... Pessoa ociosa não pode fazer pão. Não. Assim, a pessoa louca aqui, que nem eu, não pode fazer pão, né? É um bom exercício pra ansiedade. Exatamente. Vamos fazer pão, então. Bom, eu amo... Vai ter que esperar crescer de qualquer jeito. Isso. Não tem como adiantar o processo. Não, o pão, eu falo, ele que domina o padeiro, não o padeiro que o domina, né? Mais ou menos isso. Entendi. E daí, tá, aí o pão normal, 24 horas. E o resto? O panetone são 3 dias. 3 dias crescendo a massa? 3 dias trabalhando essa massa. Não é possível. É possível. Então é melhor ainda pra quem tem ansiedade. Época de panetone, assim, eu confesso que ano passado foi punk, porque hoje o pão eu divido com uma padeira, né? Eu formei uma padeira na minha padaria. E ensinou ela a fazer, claro. Sim, me ajuda. Não dá. Por isso que eu falo que a padaria é uma escravidão, né? Porque é todo dia, né? Todo dia. Todo dia tem que ter pão, né? Todo dia tem que ter pão. Nem pão, E o panetone ainda tá só sob minhas mãos, né? Assim, eu não sei se eu vou conseguir passar esse legado. Porque ele é uma massa bastante difícil, bastante desafiadora. E cara, então se perder uma fornada... É caríssimo. Caríssimo. E é cara por causa das frutinhas ou por causa já da massa, é cara? De tudo, porque vai muita manteiga, a farinha é importada, as frutas também. Entendi. Então, o tempo que se leva pra fazer. Pra fazer, nossa... E aí você falou da farinha ser importada. Para todos os seus pães, você usa farinha importada? Não. Eu uso diversos tipos de farinhas. Para os pães rústicos, eu uso uma farinha nacional super boa do Paraná, moída à pedra. Então, que a gente nem sabe. Também. Toda a história da farinha também. E a qualidade da farinha interfere no glúten também? Assim, Interfere no glúten. Na qualidade do glúten também? Interfere na quantidade de água que se usa para fazer o pão, porque a água é que traz a leveza. Né? Então, o pão, a gente fala, quanto mais hidratado, quanto mais água ele vai, mais macio é o miolo dele, mais sabor ele traz também. Então, uma farinha boa, ela tem uma boa absorção de água. Entendi. Entendi. Então ela retém a água. Exatamente. Então, essas farinhas, assim, quando a gente vai fazer pão também em casa, é importante ver a farinha. Sim, a qualidade da farinha é super importante. Tem farinhas, por exemplo, essa que eu uso na padaria nacional, ela não tem em supermercado. Sim, né? Ela não tem para consumidor final. Não tem ela para grandes utilizadores. Isso. E é uma farinha muito boa, muito, sabe? Um trigo que ele não é processado, então ele tem até uma cor mais amarela. Mas assim, você fala que é na pedra. É manual também, assim? Não. Ela tem maquinário, mas sim, na pedra. Na pedra. Olha que bem primitivo, né? Sim. Porque o pão remete a isso também, né? A ancestralidade. Isso. E daí você sente isso também? Quando você se interessa. Lógico, todo dia acaba virando uma rotina. Mas quando você começou, você sentia isso também da ancestralidade? Ai, eu creio que sim. Eu acho. Ai, eu acho legal. Que é uma conexão, assim, eu falo, a mão na massa ali, sabe, pra mim, porque tem a teoria, tem a fórmula, né, tem a receita,
Mas o pão é muito de você sentir, sabe? É de você tocar, de você olhar, de você ouvir o som que tá batendo ali na macieira. Que agora não é que uma mudou, ciência, né? exatamente, não é uma coisa pronta. Eu fiz algumas consultorias para uns colegas da panificação lá do sul, Aham. e ele falou, mas qual o tempo? Qual a temperatura? E eu disse para ele, olha, vai pela tua sensibilidade, você treine a sua mão, o seu olhar, E né? até hoje, você põe mesmo a mão na massa. Olha, que interessante, assim. Não me apego a tempo, é realmente uma coisa bem... Só de você pôr a mão, você vai sentir. sensibilidade. Ah, entendi, que legal isso. E hoje a sua produção, eu sei que é uma padaria bem sucedida, é uma produção grande. Mesmo assim, você continua pondo a mão na massa. Eu ponho porque eu gosto bastante, então eu falo... Assim, mas chega cedo, né? Padeira tem que chegar cedo. Chegamos cedo. Você abre sua padaria que horas? Nós abrimos às 10. Aqui é que a Débora não é daqui de Piracicaba, então o negócio dela não é aqui em Pira. Mas aqui em Piracicaba tem, que eu conheço pelo menos 2 dessas, também elas não abrem cedo, não dá conta, né? Não. Minto, nós abrimos 10h30. Então, pra poder ter o tempo. Isso, a gente chega mais cedo para fazer os assamentos, né, todos. E depois começa o processo já de batimento das massas do dia seguinte. Entendi. E assim, qual que é a diferença do pãozinho francês da padaria? Quanto tempo ele fica fazendo? Então, hoje em dia é bastante complicado, mas a grande maioria das padarias convencionais, que a gente chama, Sim, que vem do pão francês, É. o pão é um ultraprocessado, né? Então ele vem uma pré-mistura Ele já vão... e normalmente se adiciona somente a água, porque assim, não parece, mas para ser padeiro exige muita matemática, é muita conta. Muita conta, né? Mas a culinária exige isso, né? A Também. gente tem que fazer, né? E acho que a formação dessas pessoas também está bastante difícil. Entendi. E a indústria, né? A indústria chegou aí para facilitar, para ter pão fresco o dia inteiro, mas hoje ele não é um alimento mais feito somente de farinha, água e água e sal, que era. como é o nosso pão. Como o seu é. Então, você acha que por isso também que tantas pessoas ficaram fazendo tão mal? Acredito que sim. Que é a mistura, né? Eu pensei já nisso, tá? A queimação, as pessoas relatam muito desconforto ao consumir um pão de padaria. Isso. Assim, ele é muito acelerado, né? Eles querem ter pão... Em 2 horas eles estão batendo na massa e isso que eu queria saber. 2 horas. É muito rápido. É muito rápido. Não é nem 12 horas, né? Vamos Exatamente. dizer, metade do tempo. Assim, generalizando é o que a grande maioria faz. Tem padarias, eu acredito, que ainda trabalham, né, da maneira antiga, mas... Não, mas aí ela não concorre, né, coitada, né? Que é o que eu sempre falo, assim, voltando na história da família de comerciante, que a gente sempre... Eu torço, eu sei que é uma ilusão, mas eu torço para que as coisas voltem um pouco para que ela... Atrás. Para a rua do comércio, né? Que você tinha a padaria, que você tinha a casa, a lojinha que vendia o aviamento e tal, mas cada um tava na sua, né? E vendia mesmo, e sabia. Então você ia conversar com a mulher que vendia o zíper, ela sabia te dar uma instrução, você vem... É claro, é ilusão, não? A gente tá em outro mundo, né? Mas eu acho que a gente podia voltar um Mas pouquinho. eu acho que tá tendo um movimento um pouquinho... do retrocesso, né? E a slow, né? Esse Eu acho que tipo de isso. padeira, né? Como você Sim. falou. O café, café, né? E hoje a gente já tá, assim, com essa questão dos cafés coados, Isso, bem fundidos. Então, Então, eu acho que tem um movimento de um passo para trás. não, mas eu É acredito. para trás, mas é para frente, né? Não, acho que até num dos pods eu falei isso. Eu acredito no movimento do voltar para trás. Sim. Entendeu? E por isso que eu acredito que... As pessoas, mas o mundo vai acabar. Na verdade, eu acho que a hora que a água bate na bunda, eu acho de verdade, assim, a gente começa a se tocar das coisas, entendeu? Não por nós, talvez, mas eu acho que as pessoas têm filhos, as pessoas têm legados a deixar e vai pensar melhor sobre isso. E eu acho que uma das alternativas, é claro que a gente não volta de uma vez para trás, mas eu acho que é isso. Você vê até... Como eu sempre falo que eu gosto de beber cerveja, até as cervejarias. Hoje você consome da cidade, eles fazem a própria cerveja. Existe todo um movimento, principalmente na alimentação. Isso, né? que é da onde vai vir, exatamente, talvez, né? de comer a comida feita em casa, o arroz, o feijão, Isso, né? E foi isso que te chamou a atenção também, que fez você querer ter a padaria? Foi, porque eu comecei a consumir esses pães na minha casa. E percebeu a diferença? Com certeza. Depois que você começa a consumir, você não consegue mais comer um pão francês, por exemplo. Entendi. E aí, por exemplo, tá, então eu vou na sua padaria, como eu falei, e eu vou comprar o pão feito na hora e tal. Aí eu vou levar para minha casa. Mesmo que eu leve eles vendem aqueles, parecendo aqueles pão caseiro mesmo, Sim. né?
Ele mantém a qualidade? Quanto tempo, assim, você sem conservante, que é o que você... Quanto tempo a gente pode consumir? Olha, na verdade, a gente não coloca nenhum tipo de aditivo, né? E ele, se bem embalado, se não ficar no sol, exposto ao calor, né? A diferença de temperatura, ele é um pão que ele dificilmente embolora. Verdade. Sim, devido ao próprio levain, né? As próprias leveduras. Sim. Olha que interessante. Eu pensei que embolorava rapidinho. Não. A não ser que ele seja enriquecido com manteiga, com outras coisas, aí é um pão, né, que não leve apenas farinha, água e sal, né, que são os pães enriquecidos que nós chamamos. Mas ele tem uma durabilidade muito boa. Você tem esse pão de farinha, água e sal só? Sim. É o nosso carro-chefe, sim. A baguete, os pães rústicos. Olha que legal. Às vezes farinha, água e sal e alguma semente. Um grão, né? Isso, mas sim, a maioria são os pães rústicos. Entendi. E aí você, voltando à nossa conversa no começo, você estava com a vida quieta, resolveu se meter nisso e sofreu muito, e hoje, assim, tá feliz com isso? Era isso mesmo que você queria distribuir? Você fica feliz quando... Eu fico muito feliz a cada retorno de um cliente de uma pessoa que às vezes nem é cliente e vira cliente. Né? E tá ali todo dia, e vai comprar o pão diariamente, e indica para um amigo. Reporta, nossa, que delícia. É o partilhar mesmo do pão, né? O pão é uma coisa dessa, né? Que a gente vê assim até no cristianismo, né? Com Jesus repartindo o pão, né? O pão é muito presente sempre nas culturas. A história do pão pra mim, assim, uma das histórias mais lindas que tem, né? Da antiguidade. De Jesus. Mas assim, como foi feito, né? Porque a gente fica pensando, né? Que a farinha, que era o grão, né? E transformar, né? Exatamente. E transformar farinha e água em pão. Em pão, né? Que coisa louca isso, né? E alimentar, né? Porque... Exatamente. Porque o pão... se a gente for pensar, ele está presente na mesa de todo mundo. Todos os dias. Né? Ele alimenta mesmo, né? Mesmo que seja o pão francês. Exatamente. As pessoas pedem pão, né? É o pão, né? Então é um negócio de ancestral mesmo, até religioso, né? Assim, sim. Não religioso na religiosidade da coisa, mas do cristianismo mesmo, da mensagem, né? Original, né? Do distribuir, do partilhar, Que interessante isso, né? Vamos para a pergunta final? Mas já, Micael? Já. Não, produtora, não vai falar o nome. Esqueço. Eu tenho. E só terminando, quando eu tive um tempo essa história da queimação e... acho que é o glúten, né? Que hoje em dia tem muito... E aí eu fui pesquisar e eu descobri mesmo que a gente tava comendo glúten do jeito errado, né? As coisas estavam do jeito... Mas é engraçado você falar, não vai mais ter que comer pão, você fala... Nossa, mas, né? Como assim? É tão da nossa cultura, né? Tão cultural comer pão, sentar numa mesa e ter pão, que você fala, não é possível que eu não vou poder comer pão, né? Então é interessante isso. E aí você vai pelas opções das fermentações naturais, de umas coisas melhores, aí você descobre que não era o glúten em si, é o produto final que tá adulterado, né? Infelizmente. Então, e aí... Eu acho que a gente já sabe, né? Mas aonde está seu RG hoje, então? O meu RG hoje está aqui comigo. Com pão. Com pão. Mas eu acredito que a vida é uma constante mudança, né? É o que eu falo. Hoje ele está aqui comigo. Pode ser que amanhã, daqui a um tempo, eu esteja procurando meu RG novamente. Mas por enquanto ele está aqui comigo, eu sei, né, onde eu quero chegar com ele, digamos. Ai, que legal. Eu acho tão legal quando as pessoas sentam aqui e falam, eu sei direitinho onde está o meu RG, porque... Apesar que se eu não soubesse onde estava o meu, a gente não tinha o nosso bate-papo, né? Com certeza. Essa procura que nós estamos aqui. Mas eu acho legal as pessoas terem certeza de onde estão. Né? Acho que todo mundo precisa não precisa ter certeza absoluta, mas saber para onde está indo, né? Pelo menos tô procurando. Ter a noção, né? Da onde está. Isso, e procurar é importante, como eu falo sempre. Tem gente que nem sabe que está sem ele, né? Exato. Ela está vivendo tanta vida de outras pessoas e tanto se anulando. Não desse jeito que hoje estão falando, não, tá se anulando e ninguém é bom, né? Todo mundo tem que ser a pessoa que é. E acho legal quando a pessoa fala, eu sei onde tá o meu RG, assim, eu acho legal, que bom. Eu fiquei tão feliz de você ter topado, obrigada, conversar. Que gostoso saber que você é padeira, porque inventaram tanto nome para as coisas, né? Hoje em dia não, né? gente, não. É padeira. E falo com o maior orgulho. Que legal. Tem tantas padeiras mulheres, né? Hoje em dia. Que era um trabalho de homens, né? Exatamente. E a mulherada tá ganhando espaço. Cada padaria de mulher, assim, de padeira mulher, que é super sucesso. Que legal, que legal.
Parabéns, Débora. Tô Obrigada. tão feliz de você ter Eu vindo. também. Foi tão bom o nosso papo. Imagina, obrigada você, essa mesa é sua. Seja bem-vinda sempre que quiser vir. Muito obrigada. E a gente fica por aqui. Você gostou desse papo? Compartilhe com alguém. Fale da história do pão. Divida o pão com alguém, é legal, tá bom? Tchau, sejam felizes.